Olá pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito de menopausa e queda de cabelo. Esse é um assunto que preocupa muitas mulheres, mulheres que já sofrem com queda de cabelo, muitas vezes têm um grande receio de ter uma piora após a menopausa, ou mesmo pacientes que não sofrem de queda de cabelo, mas têm medo de começar a ter esse tipo de problema após a menopausa. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho desse período pós-menopausa, nos impactos que a gente tem no cabelo e quais tratamentos então que a gente pode fazer. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, a gente sabe que após a menopausa, no período do climatério, acontecem alterações hormonais importantes no organismo da mulher. Algumas mulheres têm muitos sintomas nesse período, aquelas ondas de calor, desânimo, cansaço, dor para a relação sexual. Então existem inúmeros sintomas que podem acontecer. E a gente sabe também que existe alteração na pele. O hormônio feminino, o estrogênio, ele é importante para a produção do colágeno, então há uma diminuição da produção de colágeno, há uma tendência de ressecamento, a pele fica mais seca. E a gente sabe que inclusive o estradiol é um hormônio que tende a estimular a fase anágena do cabelo. O que é essa fase anágena? É a fase em que o folículo, que é a raiz do cabelo, está produzindo a haste de cabelo. Então, em função dessas alterações, dessas mudanças hormonais, seria esperado que a gente tivesse um impacto, um problema nos cabelos. Mas na prática, o que a gente observa? Primeiro, quando a gente fala então de pacientes que já têm um problema de queda de cabelo, já têm um diagnóstico, por exemplo, de calvície feminina, a gente não costuma observar uma piora marcante após a menopausa. Então eu tenho múltiplas pacientes que eu trato já há anos, eu tenho consultório há mais de 10 anos, então muitas pacientes eu venho seguindo ao longo dos anos que começaram o tratamento antes da menopausa, passaram por esse período de menopausa e mantêm o tratamento depois. E a gente vê que na prática não é marcante uma piora. Ou seja, se você já tem um problema de calvície feminina, por exemplo, se você está tratando, se você está acompanhando, realmente, em alguns casos a gente observa essa piora após a menopausa, mas isso não é tão marcante e geralmente com tratamento a gente consegue contornar isso muito bem. Claro que existem situações pontuais. Uma situação pontual, por exemplo, é a alopecia frontal fibrosante, que é uma perda de cabelo muito específica em que acontece uma inflamação com a perda dos cabelos na região da frente. E a gente sabe que a frontal fibrosante ela é bem mais comum após a menopausa do que antes da menopausa. Mas felizmente ela não é tão frequente e obviamente que a maioria das mulheres não vai ter esse tipo de problema. Uma outra queixa frequente, ou uma preocupação frequente na verdade, é com essa queda mais difusa como o padrão da calvície feminina. As mulheres aí que não sofrem de queda de cabelo, como eu falei anteriormente, elas têm uma chance maior de ter um processo de calvície após a menopausa? E a gente sabe que sim, até porque na verdade a calvície ela vai se tornando cada vez mais frequente com o aumento da idade. Então, 1/3 das mulheres adultas tem uma certa rarefação dos cabelos que a gente até poderia classificar como um grau de calvície feminina. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito da calvície feminina. Porém, quando a gente olha para idades mais avançadas, acima dos 70 anos, 40% a quase 50% das mulheres tem algum grau de afinamento dos cabelos. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, os problemas capilares vão aumentando, talvez com uma leve piora mais intensa após a menopausa, mas também não tão marcante. Muito bem, então vocês entenderam que com relação aos cabelos, geralmente a menopausa não é um grande problema, independente de você ter ou não uma queda de cabelo, um processo de calvície anterior, a gente vai manter o tratamento da mesma maneira. Claro que a gente ajusta particularidades para aquela mulher que está em idade fértil, a mulher que não está mais em idade fértil, até pensando em efeitos colaterais e riscos dos medicamentos, mas a gente consegue manter o tratamento da mesma forma. Uma outra dúvida frequente é com relação à terapia de reposição hormonal.
Primeiro, será que valeria a pena a gente fazer a reposição hormonal para melhorar o cabelo? Levando em conta que os hormônios, como eu falei, o estradiol ele é importante para a produção do cabelo, não valeria a pena a gente fazer essa reposição? Bom, a gente não tem nenhuma evidência clara que mostre um benefício da reposição hormonal no cabelo. E mesmo na prática, pacientes que fazem reposição hormonal por outros motivos, a gente não vê esse impacto tão positivo. Ou seja, pensando no cabelo, não vale a pena fazer a reposição hormonal. A indicação da reposição hormonal vai ser sua junta com o seu ginecologista. Então, realmente, aquelas pacientes que têm sintomas, como eu falei no começo, as ondas de calor, às vezes desânimo, outros sintomas, e aí nessa avaliação junto com o ginecologista, ele achar pertinente, achar que tem a indicação de fazer a terapia de reposição hormonal, ela deve ser feita e provavelmente a gente não vai ter um grande impacto no cabelo, a gente vai fazer o tratamento do cabelo independente da reposição hormonal. Assim como também não vejo a terapia de reposição hormonal como um problema. Então aquelas pacientes que às vezes têm medo, não querem usar hormônio, tem uma restrição aí com relação à reposição hormonal. Se nessa avaliação novamente, junto com o ginecologista, observar que tem uma indicação precisa para melhora dos sintomas, para melhora da qualidade de vida, a gente vai tratar o cabelo independente disso. Resumindo, o período após a menopausa e o período do climatério, ele não costuma ser um grande problema para as mulheres que têm problema de cabelo, salvo a frontal fibrosante, que é realmente mais comum nesse período. Os outros problemas podem ter um certo agravamento, mas isso não é muito intenso e geralmente a gente consegue manejar com tratamento independente da idade ou independente de ser no período da menopausa ou não. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.